Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que vocês vão ouvir esse áudio. Eu espero que seja de manhã. Mas vamos lá. Estamos no nosso terceiro dia com Uma Vida com Propósito, do livro de Rick Warren. O terceiro dia tem um título que diz: O que dirige sua vida? Ele nos traz um versículo de Eclesiastes 4:4. Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Bem forte. Tem um comentário de Thomas Carlyle que diz: o homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. A vida de todo indivíduo é dirigido por algo. A maioria dos dicionários define o verbo dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, batendo um prego ou chutando uma bola, estará naquele momento guiando, controlando e direcionando. Que força motriz dirige sua vida? Nesse exato momento, é possível que um problema, uma urgência ou um fim de um prazo determinado esteja direcionando você. É possível que uma lembrança dolorosa, um temor ou uma crença inconsciente também o estejam dirigindo. Centenas de circunstâncias, valores e emoções podem dirigir sua vida. Eis aqui 5 dos mais comuns. Muitos são dirigidos pela culpa. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo de remorsos e ocultando vergonha. Dirigidas pela culpa, são manipuladas pelas lembranças. Permitem que o passado controle o futuro e frequentemente pune a si mesmo, sabotando o próprio sucesso. Gênesis 4:12, parte B, nos traz um exemplo. Quando Caim pecou, sua culpa o afastou da presença de Deus, que disse: você será um fugitivo errante pelo mundo. Esse quadro descreve a maioria das pessoas hoje em dia. Andar pela vida sem propósito. Somos produto de nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. O propósito de Deus não é restringido por nosso passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés num líder, e um covarde chamado Gideão num corajoso herói. Também pôde fazer coisas maravilhosas com o restante da sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. Em Salmo 32:1 diz: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e os seus pecados encobertos. Muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Algumas pessoas apegam-se a mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviar a dor por meio do perdão, revivem na continuidade em pensamento. Quando dirigidas pelo ressentimento, calam-se e interiorizam a raiva, enquanto outras se irritam e agridem outros. Ambas as crenças são nocivas e inúteis. O ressentimento sempre machuca mais o ofendido do que a pessoa que ofende. Enquanto o ofensor provavelmente já se esqueceu do insulto e seguiu em frente, você continua angustiado em sua dor, perpetuando o que aconteceu. Ouça, aquele que magoaram no passado não poderão continuar feri-lo, a menos que você se agarre à dor por meio do ressentimento. O que passou, passou. Nada pode mudar o passado. Você apenas se machuca com amargura. Para o seu próprio bem, aprenda com o passado e mande para bem longe. Jó 5:2 diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores provavelmente resultam de experiência traumática e de expectativa fantasiosa, do crescimento num lar extremamente severo ou mesmo de
predisposição genética. Independentemente do que tenha causado tal situação. Pessoas dirigidas pelo medo de correr risco. Em vez disso, comporta-se de maneira cautelosa, evitando arriscar-se e tentando manter o status quo. O medo é o encarceramento voluntário, que o impedirá de se tornar o que Deus pretende que você seja. Você deve agir contra isso com as armas da fé e do amor. Em João 1:8, 4 e 18 diz: no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo, considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores. Medo da morte, medo do julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Muitos são dirigidos pelo materialismo. O desejo de adquirir é o único objetivo na vida de algumas pessoas. O impulso de querer mais se baseia na concepção equivocada de que possuir mais me tornará mais feliz, mais importante ou mais protegido. Contudo, são 3 expectativas falsas. Os bens materiais trazem felicidades apenas temporária. A situação de constante tranquilidade acaba gerando tédio. Então passamos a desejar novidades, coisas maiores e melhores. Também é um mito a concepção de que, quanto mais bens adquirir, mais importante serei. A autoestima e riqueza materiais não são sinônimos. Nosso valor não é determinado por nossas posses. E Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais. O mito mais comum a respeito do dinheiro é de que, quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é verdade. A riqueza pode ser perdida num piscar de olhos, por uma quantidade considerável de fatores que fogem do nosso controle. A verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de você. Seu relacionamento com Deus. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Algumas pessoas permitem que expectativa alheia de pais, cônjuge, filhos, professores ou amigos controle sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação dos pais que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social do grupo a quem pertence, sempre preocupado com o que os outros possam pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão quase sempre acabam perdidos nela. Não conheço toda a chave do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer a todos. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir os propósitos de Deus para a sua vida. Mateus 6:24, Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores. Outras influências ainda podem dirigir sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse. Potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. Essa jornada de 40 dias mostrará como ter uma vida dirigida por propósitos. Uma vida guiada, controlada e direcionada pelos propósitos de Deus. Nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. E nada pode compensar o prejuízo de não o conhecer. Nem o sucesso, nem a riqueza, nem a fama, nem os prazeres. Sem um propósito, a vida não passa de um movimento sem sentido. Uma atividade sem direção, ou uma série de acontecimentos sem motivo. Sem um propósito, a vida é banal, mesquinha e inútil. As vantagens de uma vida dirigida por propósito. Há 5 grandes vantagens
em se viver uma vida com propósito. Conhecer o propósito da sua vida faz que ela tenha sentido. Fomos feitos para alcançar algum significado na vida. Por isso, tanto pessoas recorrem aos métodos questionáveis como a astrologia e a psicologia para descobri-lo. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Do contrário, ela se tornará insuportável. Um jovem na casa dos seus 20 anos escreveu: "Sinto-me um fracasso, pois luto para me tornar algo que nem ao menos sei o que é. Tudo o que sei é fazer é sobreviver. Se um dia eu descobrir meu propósito, aí sim começarei a viver." Sem Deus, a vida não tem propósito. Sem um propósito, a vida não faz sentido. Sem um sentido, a vida não tem relevância nem esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressam suas falhas de esperança. Sua falta de esperança, perdoe-me. Isaías 49:4 fala: Isaías queixou-se: "Trabalhei por nada, nada tenho nada a apresentar depois de uma vida inteira de trabalho duro." Em Jó 7:6, ele diz: "Meus dias são vazios e sem esperança. E detesto a vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida nada vale." Jó 7:16. A maior de todas as tragédias não é a morte, mas a falta de propósitos na vida. A esperança é tão especial para a vida quanto são o ar e a água. É preciso ter esperança para lutar. O Dr. Bernie Siegel descobriu que podia prever qual dos pacientes com câncer apresentaria melhoras ao perguntar: "Você quer viver até 100 anos de idade?" Os que tinham profunda noção do propósito de vida respondiam sim. E eram aqueles com maior probabilidade de sobrevivência. A esperança é resultado de ter um propósito. Se você tem um sentido sem esperança, não desista. Mudanças maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começa a viver com propósito. Deus diz em Jeremias 29:11: "Sei os planos que tenho para vocês, planos para o bem, não para lhe causar aflição. Eu lhe darei esperança e um futuro promissor." Talvez você esteja com a sensação de estar enfrentando um problema insolúvel, mas a Bíblia diz em Efésios 3:20, Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir, ou mesmo imaginar, infinitamente além das nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperança. Conhecer seu propósito simplifica a vida. Ele define o que você faz e o que não faz. O propósito é o padrão pelo qual você avalia suas ações, para saber as que são essenciais e as que não são. Basta perguntar: essa ação me ajudará a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Sem um propósito, claro, ficamos sem alicerce para fundamentar as decisões, dividir o tempo e empregar os recursos. A tendência será tomar decisões com base na circunstância, nas pressões do momento ou nas variações de humor. Quem não conhece seu propósito exagera nas atividades. E isso causa estresse, fadiga e conflito. É impossível fazer tudo o que as pessoas querem de você. Que você faça. Seu tempo é suficiente apenas para fazer a vontade de Deus. Se não consegue realizá-la por completo, significa que está tentando fazer mais do que Deus pretendia que fizesse. Ou possivelmente está assistindo muito a programa de televisão. Uma vida dirigida por propósito conduz-nos a um estilo de vida mais simples e uma agenda mais saudável. A Bíblia diz, em Provérbios 13:7, a vida presunçosa
é cheia de pompas e é uma vida vazia. Mas a vida simples é sincera e a vida plena. Isso também leva à paz do espírito. Isaías 26:3 diz: Tu, ó Senhor, dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Conhecer seu propósito ajuda a estabelecer prioridade. Isso faz que esforço e energia se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Fazemos da nossa vida um jogo. Henry David Thoreau observou que as pessoas vivem num desespero silencioso. Mas hoje, uma melhor descrição seria distração sem objetivo. Muitas pessoas são como giracópios, rodopiando num ritmo frenético sem jamais chegar a lugar nenhum. Sem um propósito definido, você ficará mudando de rumo, de emprego, de relacionamento e da igreja, na esperança de que cada mudança seja definitiva ou preencha o vazio em seu coração. Você pensa, talvez seja diferente dessa vez, mas isso não resolve o verdadeiro problema, que é a falta de foco e de propósito. Efésios 5:17 diz: Não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. A capacidade de concentração pode ser verificada na luz. A luz difusa tem impacto e energia reduzido, mas você pode concentrar o foco. Com uma lente de aumento, os raios do sol podem ser concentrados a ponto de atear fogo à grama ou a um pedaço de papel. Quando a convergência da luz é maior, como o raio laser, ela pode até cortar o aço. Não há nada tão poderoso quanto uma vida direcionada, isto é, vivida com um propósito. Os homens e as mulheres que mais influenciaram a história estavam concentrados numa direção. O apóstolo Paulo, por exemplo, difundiu o cristianismo no Império Romano praticamente sozinho. Seu segredo era uma vida direcionada. Ele diz em Filipenses 3:13: Estou concentrando minhas energias unicamente nisto. Esquecer o que já passou e avançar para o que está na minha frente. Se você quer que a sua vida cause impacto, dê-lhe uma direção. Pare de andar em círculo. Pare de tentar fazer de tudo. Faça menos. Elimine até mesmo as boas atividades, concentrando-se apenas no que for mais importante. Jamais confunda atividade com produtividade. Você pode estar ocupado sem ter um propósito, mas para quê? Paulo diz em Filipenses 3:15: Assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. Conhecer seu propósito traz motivação. O propósito sempre produz entusiasmo, nada mais estimulante que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvazia quando falta propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. Normalmente, é o trabalho sem sentido que nos esgota, consome nossas forças e nos rouba o prazer, não o excesso de trabalho. George Bernard Shaw escreveu: Essa é a verdadeira alegria da vida, ser usado para um propósito reconhecido por você, mesmo como grandioso. Ser uma força da natureza, em vez de um amontoado inconstante e egoísta de ressentimentos e lamentações, sempre reclamando que o mundo não se esforça para torná-lo feliz. Conhecer seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Muita gente passa a vida tentando criar um legado. Tais pessoas querem ser lembradas
depois que partirem. Entretanto, o que em última análise mais importa não é o que os outros dizem sobre sua vida, mas o que Deus diz. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas. Recortes são quebrados. Reputações não subsistem e homenagens são esquecidas. Na faculdade, a meta de James Dobson era ser o campeão de tênis da instituição. Ele se sentiu orgulhoso quando viu sua taça exposta num local de destaque na sala de troféu da faculdade. Anos mais tarde, alguém lhe enviou o troféu pelo correio. Ele o havia achado na lata de lixo durante a reforma da escola. James disse: um dia todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. Viver para criar um legado é um objetivo sem perspectiva. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto nesse mundo para ser lembrado. Você foi colocado aqui a fim de se preparar para a eternidade. Chegará o dia em que você estará diante de Deus e Ele fará uma auditoria em sua vida, um exame final. Antes de você ingresse na eternidade, Romanos 14:10 diz: lembre-se, cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Deus. Sim, cada um de nós terá que prestar contas de si mesmo a Deus. Felizmente, Deus quer que passemos o teste, por isso nos deu as perguntas antecipadamente. Pela Bíblia, entendemos que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. Primeiro, o que você fez com o meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre sua formação religiosa ou visão doutrinária. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e confiar nele? João 14 diz: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Segunda, o que você fez com o que eu lhe dei? Isto é, o que você fez com a sua vida? Dádivas, talentos, oportunidade, energia, relacionamentos e recursos. Enfim, tudo que Deus deu a você. Gastou com você mesmo ou fez uso deles para o propósito que Deus tinha para você? Preparado para essas duas perguntas é o objetivo desse livro. A primeira irá determinar onde você passará a eternidade. A segunda determinará o que você fará na eternidade. Ao terminar esse livro, você estará pronto para responder a essas duas perguntas. Pensamento sobre o meu propósito de vida. O tema de hoje para a reflexão é: viver com um propósito é o caminho para a paz. O versículo para a memorização se encontra em Isaías 26:3, que diz: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. A pergunta para meditar é: na opinião da minha família, de meus amigos, o que dirige a minha vida? E o que eu desejo que dirija? Eu pergunto para vocês. Esse foi o nosso terceiro dia. Muito obrigada.